Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal para vocês. Nós vamos falar sobre a morte de John Lennon. Bom, existem músicas que marcaram história, bandas que mudaram a maneira das pessoas viverem, principalmente a nossa realidade. Influenciaram uma geração de jovens que hoje são considerados idosos ou mais conhecidos como millennials. Vamos tratar aqui de um assassinato que destruiu um ícone desta geração. Vamos falar sobre a morte do cantor John Lennon. Ele foi um dos maiores ícones do século passado e infelizmente foi tirado de nós cedo demais. No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon havia sido morto a tiros na porta do seu prédio. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1940, em Liverpool, no Reino Unido, Inglaterra. Hoje, ele teria mais de 80 anos e a maioria das pessoas já conhece ele por ter feito parte de uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles. Bom, se você não conhece os clássicos de rock, com certeza já deve ter ouvido em algum filme ou até mesmo uma trilha sonora, alguma música relacionada aos Beatles. Para quem não sabe, os Beatles eles foram um fenômeno mundial e os seus integrantes continuaram envolvidos com a música, mesmo depois do fim da banda em 1970. E não foi diferente, ele continuou atuante principalmente ao lado de sua esposa, chamada Yoko Ono. Até hoje, muitos atribuem a ela a culpa pelo fim dos Beatles, onde John Lennon era responsável pelos principais trabalhos dos Beatles, que foram lançados na década de 60. A ascensão do movimento dos hippies pedia por igualdade, paz e amor, onde muitos conservadores viam essas ideias como coisas de vagabundo, de maconheiro. Mas conforme o movimento foi crescendo, os Beatles foram crescendo também. Vamos lembrar também que o uso de drogas pelos membros da banda também não era bem visto pelos conservadores da época, onde surgiram várias polêmicas durante o período da Guerra do Vietnã, devido a algumas declarações bastante polêmicas, onde John Lennon afirmava que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. E as pessoas interpretaram esta fala como se ele estivesse simplesmente se sentindo superior a Jesus. Então, se fossem maiores que Deus, iriam dominar o mundo. Porém, devido a esta polêmica, gerou muitos problemas para eles. Em alguns shows dos Beatles, era difícil as pessoas conseguirem ouvir a música que eles tocavam por causa dos gritos da plateia. E eles questionaram que durante uma missa, ninguém gritava os prantos do nome de Jesus. O mais importante é a gente falar que os Beatles eles não são americanos, mas sim britânicos. Eles primeiro estouraram e depois dominaram o mundo. Tem até quem diga que eles escolheram a cidade de Nova York porque, principalmente, John Lennon se sentia muito mais seguro, onde ninguém incomodava e ele podia caminhar tranquilamente, sem medo de nada. Em 1975, ele decide dar uma pausa na música para se dedicar à criação de seu filho. Porém, ele ainda era um cara muito famoso e uma voz muito ativa no mundo, e ainda tinha muitos trabalhos a fazer. Porém, onde simplesmente um fã acabou decidindo mudar toda a sua história. Um deles era um homem chamado Mark David Chapman, um homem que não tinha qualquer registro de trauma de infância. Ele que tinha sofrido um abuso, mas o cara ele tinha sérios distúrbios psicológicos e era muito devoto da sua fé cristã, que muitas vezes acabou se chocando com a sua paixão pelos Beatles. Além daquela frase de que os gritos eram mais famosos que Jesus,
Chapman nasceu no estado da Geórgia, mas vivia com sua esposa. Aí você já pensa, né, como ele acabou experimentando o uso de drogas, inclusive teria tentado tirar a própria vida. E ele já passou um tempo internado também. Porém, não tinha um emprego fixo, sendo que o último emprego que Chapman tinha foi como um segurança daqueles que têm um porte de arma, que não tem porte de arma, em um condomínio. Com o passar do tempo, ele começou a achar que John Lennon, que estava em Nova York, principalmente no edifício Dakota, que era um homem baixo, ele considerava John Lennon um hipócrita, um falso, enquanto a população de verdade estava sofrendo na pobreza. Aquele amor foi substituído pela raiva e a obsessão. Ele então chegou a comprar uma arma 38 em uma loja. Chapman, então com seus 25 anos, ele acabou citando o romance chamado O Apanhador no Campo de Centeio, que com a inspiração, para este crime, o livro trata da história de um adolescente revoltado. Chapman dizia identificar-se muito com o protagonista desse livro, que odiava a falsidade, e após isso, ele desferiu 5 tiros, acertando 4 deles nas costas de John Lennon. Mas o seu motivo principal foi o fato de Lennon ter dito várias coisas consideradas por Chapman como blasfêmia contra Deus, como se declarar, muito mais popular que Jesus. No final de outubro de 1980, com a intenção de matar John Lennon, o cara voou até Nova York, mentiu várias vezes para que conseguisse chegar em seu objetivo. Caso ele não conseguisse matar, dizia que ouvia vozes para realizar este feito. Até comentou alguns detalhes com a sua esposa antes de fazer, e decidiu levar o seu plano adiante. Ele chegou o dia 6 de dezembro em Nova York com a arma dele carregada e com a munição de curto alcance mais letal do que a maioria de muitas armas. E no primeiro momento, quando ele encontrou John Lennon, ele ganhou até mesmo um autógrafo no álbum Double Fantasy, que era recém-lançado na época. Existe o registro dele até mesmo em uma fotografia, no exato momento em que John Lennon dá um autógrafo a ele, para o seu assassino. Foi perto mais ou menos das 10h45 da noite, quando ele percebeu que estava voltando de uma gravação e ele decidiu colocar o seu plano em ação. Quando o John passar, ele simplesmente desferiu 5 tiros e foram dados pelas costas. 4 acertaram John. O porteiro, que estava próximo dali, foi o primeiro a tentar conter a situação e tirou a arma da mão de Chapman. Segundo ele, o mesmo não sabia o que fazer, sentou e tirou o seu livro O Apanhador no Campo, Centeio, e começou simplesmente a ler alguns versos. Sendo assim, alguns minutos chegaram os policiais e se depararam com o corpo de John Lennon, ainda vivo, com 4 buracos de balas nas costas. Ao perceber que Lennon não havia perdido muito sangue, foi levado às pressas para o hospital. Os médicos e enfermeiros que atenderam não sabiam que era um astro famoso e só foram perceber horas depois, Justamente por causa que, como ele tinha muito sangue, não perceberam que era uma pessoa famosa. E após verem os documentos, que tentaram, de tudo para, infelizmente, não conseguindo salvá-lo. No local, segundo as testemunhas, foi um silêncio ensurdecedor, e os minutos seguintes à morte de John foi realmente algo incrível. A primeira a ser avisada do falecimento foi a própria Yoko Ono, que pediu a informação não saísse dali antes que ela falasse com o seu filho, que provavelmente estava em casa assistindo TV, e não queria que ele soubesse da morte do pai através do jornal. Após isso, teve muitas homenagens pelo mundo, se destacando principalmente em Liverpool, cidade onde ele nasceu. Em Nova York, a cidade onde ele vivia, as pessoas se sentiram como se tivesse perdido alguém da família. Cantaram algumas músicas dos Beatles e, mais do que nunca, pediram para que desse ao mundo uma chance de paz. Em dezembro, ele foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no Central Park, no dia 14 de dezembro. Pediram para que as pessoas tirassem 10 minutos e ficassem ali em silêncio em homenagem a ele. Como milhares de pessoas se juntaram no Central Park, houve um silêncio ensurdecedor, pois a cidade registraram este acontecimento que foi marcado de muita emoção. Mark Chapman ainda está preso, embora ele tenha a possibilidade de liberdade condicional.
Ele ainda é casado com a sua esposa, não quis se divorciar dele, e há quem diga que ele só matou John Lennon por causa dessa blasfêmia que ele tinha falado, né, sobre Deus. Existem milhares de teorias da conspiração ao redor deste caso, e ele é considerado pela revista Boa História como o quinto cantor mais influente de todos os tempos. Chapman já declarou várias vezes que matou o ex-Beatle porque ele era um alvo mais fácil do que os outros em que ele tinha pensado, como o apresentador de televisão John Carson e a atriz Elizabeth Taylor. Numa audiência em 2010, Chapman confessou que o que pretendia com a morte de John Lennon foi justamente ganhar notoriedade. Em 24 de agosto de 2018, seu pedido de liberdade condicional foi rejeitado pela 10ª vez, onde Chapman teria dito que se sente cada vez mais envergonhado do crime que cometeu, e que Lennon foi incrível para si, né, que foi uma grande personalidade que ajudou muitas pessoas. O júri responsável pela decisão voltou a negar o seu pedido de liberdade condicional, frisando que essa seria incompatível com o bem-estar e a segurança da sociedade. O assassino de John Lennon, ele voltou a apelar da liberdade condicional em agosto de 2020 e foi rejeitado novamente. Bom, gente, infelizmente nós perdemos um grande cantor, uma banda aí que fez um enorme sucesso neste período. Até hoje eu acredito que muitas dessas músicas influenciam com certeza a cabeça de muitos jovens. E com certeza são músicas muito boas, né? E vale a pena vocês escutarem, beleza? Bom, gente, mais um caso aí, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações, beleza? Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!